No caso, a gente está falando dele, quer dizer, agora ele gosta de menina. As pessoas vão falar, mentira, gosta não, é viado, é gay, é o que vão falar. Estão falando mesmo. Aqui no Oficial Super Pop tem muita gente falando. O que acontece? O amor de Deus, acreditar na palavra, muda de um dia para o outro, quem quiser? Luciana, Deus é um ser todo-poderoso e Ele tem poder para tudo. Quando uma pessoa o busca, a Bíblia diz que aquele que bate a porta se abre, quem procura acha. O Tiago foi até a igreja. Eu até pergunto a ele se na igreja alguém falou para ele cortar o cabelo, para deixar de usar roupa de mulher. Alguém fez isso com você, Tiago? De forma alguma. Foi recebido e aceito como Thalita lá. A igreja não faz isso. Se ele quisesse ficar... Se ele fosse um homossexual, ele poderia frequentar a igreja? A igreja é aberta para todo ser humano. Quem vai até uma igreja é porque está com sede. Só vai buscar Deus quem precisa dele. Ao ser recebido, talvez o carinho da igreja... Quando você começa a ler a Bíblia, tem um versículo na Bíblia que é muito forte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí quem pode dizer isso é só ele, né? A verdade dele, né? A verdade dele. Quando ele olha no espelho, eu não sei o que ele se via, se ele se via homem, se via mulher. Mas quando ele vai para a igreja, ele começa a ser confrontado com a verdade. Não é uma lavagem cerebral feita, até porque a igreja não tem todos os dias, imagine todos os cultos, alguém só tocar nesse assunto. Não, numa igreja as pessoas ouvem a palavra para se fortalecer, para se sentir mais ser humano, para que a sua baixa autoestima seja elevada. Agora, o que aconteceu com ele é o que acontece com milhares de pessoas ao redor do mundo, que você sabe qual é o meu posicionamento sobre a homossexualidade. Qual é mesmo? A homossexualidade, para mim, é um fenômeno de comportamento. Então não é comportamental. Gay. Como? Ele não é gay, ele só... é um comportamento. A heterossexualidade ou homossexualidade é uma forma de comportamento. Como é um fenômeno de comportamento, é preciso avaliar o que aconteceu com ele. No caso aqui, ele apontou para nós qual foi o problema. Ele foi abusado sexualmente. Mas que não foram, abuso sexual, não, estamos falando do caso dele aqui. Dizem que isso é verdade. Os psicólogos dizem que... Eu acredito muito que no caso, principalmente do Tiago, houve um desvio aí da sexualidade, né? Ele estava vindo numa conduta heterossexual, enfim, aí até mesmo a questão do próprio trauma e esse desvio da sexualidade pode ter te levado realmente a você... Me permite, Felipe, eu quero falar, tem um fenômeno que poucas pessoas conhecem, você já deve ter ouvido falar da síndrome de Estocolmo. Sim. Claro, a pessoa é sequestrada. Mas geralmente é quando tem sequestro. E ao invés da pessoa, ao ser sequestrada, ela passar a ter raiva ou ódio do sequestrador, ela passa a sentir paixão. Acontece um fenômeno parecido. Ele foi estuprado, foi violentado por uma figura masculina. Ao invés de criar ojeriza ou raiva por aquilo, isso criou um trauma dentro dele que fez ele se aproximar mais. Concordo, isso é verdade. Dizem realmente os psicólogos que isso pode causar um trauma tão grande que ele começa a procurar essa segurança numa figura parecida com o que ele tinha como trauma. No caso do Felipe, você foi estuprado? Não. E assim, eu acho que na verdade existe, né, aquela coisa da aniquilação masculina mesmo, né? Eu fui mexido na infância, então eu preciso destruir esse homem, que eu acho que na verdade foi o caso dele, mas não estou aqui para analisar também ninguém. Claro. Olha, eu, como já disse várias vezes aqui ao Super Pop, eu nunca tive problema algum em falar sobre nada, sobre a minha conduta. Eu acho que na verdade, quando você se coloca na vida diante a sua sexualidade, eu sou como você, eu sou como o Feliciano, como qualquer menino ou menina que esteja nesse auditório. Eu não posso me colocar acima do bem e do mal por ser homossexual, ou seja lá o que for. Se eu fosse heterossexual, também eu seria da mesma forma. Mas é engraçado que hoje eu também ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer o Feliciano pessoalmente. E já era uma vontade minha há muito tempo de conhecer, porque eu tenho algumas perguntas para fazer ao Feliciano justamente. E eu acho que não só eu acho que o público de casa também, eu acho que deve ter grandes dúvidas e às vezes muitas lendas também criadas a respeito do Feliciano, às vezes por várias polêmicas que você mesmo gerou. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente fez um Super Pop há um tempo atrás com o deputado Jair Bolsonaro. Deputado, qual é a sua diferença, que a gente possa colocar assim, qual é a sua diferença política ou governamental, ou seja lá de marketing, que a gente possa chamar assim, entre você e o Jair Bolsonaro? Bom, primeiramente, o Jair é um grande homem, é um deputado que eu admiro pelos seus posicionamentos.
Porque o que falta no nosso país exatamente é isso, é político que defenda a sua bandeira, seja ela a que for. Não dá para ficar em cima do muro e chutar com os dois pés. Bolsonaro é um guerreiro e ele tem posicionamentos firmes. A diferença entre Marco Feliciano e Bolsonaro é que ele representa os militares, ele tem a bandeira dos militares, ele é eleito por essa classe e por aquela formação militar dele, ele acaba, pela própria formação dele, sendo aquele homem mais... durão, né? Como? Ele parece mais durão. Ele é durão. É o jeito dele, é a personalidade dele, mas é uma figura incrível. E eu, como represento a igreja, e o cristianismo tem essa premissa da paciência, de apanhar de um lado e ceder o rosto do outro lado. Então a diferença básica entre o Bolsonaro seria o temperamento, ou a forma de defender os posicionamentos. E ambos confrontam os homossexuais, né? Deixa eu perguntar uma coisa, desculpa te cortar, Felipe, mas, por exemplo, no caso da Thalita. A Thalita, que também, como o Felipe, me parece duas pessoas bem resolvidas. Thalita, você nasceu, você teve algum trauma? Então, sim, eu passei por abuso, mas também não justifica hoje ser uma mulher. Eu me digo que eu nasci no corpo errado, eu fiz minha cirurgia muito cedo, eu tive um comportamento como criança muito cedo e meus pais perceberam isso. Então isso não justifica nada pra mim. Como você sabe? Porque às vezes dizem que os traumas... Eu acredito, Luciane, por ter sofrido na pele isso, não justificava. Eu só fui sofrer isso de 8 aos 10 anos de idade. Eu tive um comportamento diferente com 3 anos de idade. Uma criança de 3 anos de idade não tem noção disso. Não tem noção que carrinho é pra menino e boneca é pra menina. Oi? Alguém da sua casa também? Sofreu? Não, foi apenas alguém na eu. sua casa? Bem próximo à minha família. Gente, um horror. Luciana, quer dizer, mas peraí, então você acha que você era uma menina no corpo de um menino? Correto. Tinha certeza? Certeza absoluta. Não só eu, como a medicina também. Você não pode olhar para a Thalita, por exemplo, e foi o que eu disse. Eu vejo uma mulher, eu não consigo enxergar um... Sou uma mulher. Não, você é, mas, por exemplo, geneticamente, você não nasceu uma mulher, se a gente for levar assim, né? Mas essa é, que nem você estava dizendo para nós lá na coxia, você teve aí um problema biológico. Correto. Completamente diferente do que realmente a gente está discutindo, no caso, por exemplo, da Thalita, que teve um trauma diferente. Do Thiago, desculpa. Isso, do Thiago vai demorar um tempinho, viu, Thiago? Até acostumar demora, mas a gente chega lá. Deputada, se a Thalita, desculpa, for na sua igreja, ela pode voltar a ser um homem? Não entendi a pergunta. Se ela for à sua igreja, o senhor acha que ela pode ter essa transformação? A Thalita. A diferença da Thalita, ela, como disse o Felipe, é biológico. Se você ouvir a voz da Thalita e ouvir a voz do Thiago, você vai ver uma diferença gigantesca. A Thalita, se não me falha a memória, o problema foi quase que um problema de duplo sexo hermafrodita. Exato, correto. Então, o hermafrodita, ele é uma disfunção biológica, de fato, que a pessoa tem que se descobrir o que é. Mas ela não era hermafrodita, vai, Thalita. Ela nasceu Eu nasci com órgão atrofiado. Se eu quisesse ser homem, eu seria o mais frustrado da face da Terra. Eu não tive relação, nunca tive relação com mulher. Eu só fui ter minha relação depois que eu fiz a cirurgia. Eu fui virgem pra cirurgia. Tá, mas você não tinha um órgão feminino, você não tinha útero, você não... Sim, mas eu tinha grande porcentagem de progesterona, que é o hormônio mais feminino. Entendi, mas não tinha útero. Por que a maioria dos transexuais que fazem a operação costumam dizer que eles tinham um órgão atrofiado? O que acontece? Não sei te informar isso, Felipe, mas no meu caso, por mim, eu tive. Eu não tinha o canal peniano, não tinha nada disso. A espessura, eu seria um homem mais frustrado. Então, eu optei por meu comportamento, eu digo que eu nasci no corpo errado. Então, nós temos aqui duas pessoas completamente diferentes, né? Por isso que eu disse pelo tom da voz. A voz do Thiago porque ela também toma hormônio, ela também... Mas a voz do Thiago foi completamente transtornada. Ela é uma mulher, de fato. Mas, Luciana, minha voz sempre foi assim. Eu não sei. Não existe voz, não existe cirurgia para voz, para você mudar o hormônio, ele pode te ajudar, mas é com aquela voz fanhosa, não existe. Ou você tem ou você não tem a voz. Mas se você começa a tomar hormônio feminino bem cedo, você não engrossa a voz, por exemplo. Ela ajuda totalmente, mas ainda você consegue perceber que tem uma voz um pouco forçada ali. Thalita, você tirou o pomo de Adão? Não, não tinha. Tiago, você tirou? Tirei. Tirou? Então nós temos a diferença. Entendi. Mas, Marcos, você não tem. Pomo de Adão é porque eu sou gordinho como você. Gente gordinho, o pescoço se esconde. No seu caso, Felipe, você teve algum trauma? Não tive trauma nenhum, imagina. Mas nunca... é menino? Eu sempre. Eu sou um homem. Você é um não homem, sou menino, mas sempre eu sou gostou um de homem. menino.
Foi o que eu te falei, eu tô pegando até dengue ultimamente, sabe? Eu tô achando que ele tá mudando, hein? Ô, Luciana, eu posso trazer uma coisa que foi dita em vídeo ali? Pode. Porque eu vi que o Bill tem uma forma muito agressiva de defender suas teses. E o Bill apontou no vídeo que a sociedade me obrigou a deixar de ser travesti. Então eu poderia dizer também que a sociedade não, mas o movimento LGBT também me obrigou a deixar de ser. Sabe por quê? Estou dando um exemplo. Se a sociedade me obrigou. Porque, em vez deles lutarem, já falei isso uma vez aqui, vou repetir, por uma lei de incentivos fiscais, que os transexuais, travestis, tivessem uma oportunidade de conseguir um emprego e fossem integrados ao mercado de trabalho, assim também para combater a homofobia dita a eles tão grande no país, porque a partir do momento que você vê o travesti só se prostituindo, você vai ligar o travesti àquela imagem marginalizada, porque a prostituição leva a isso. Eles não criam uma lei que ajude as pessoas a se integrarem à sociedade. Eles criaram uma lei para aprovar a prostituição. Ou seja, vou chegar onde eu quero. Em vez de eles ajudarem essa pessoa a sair, eles escravizaram ela à prostituição. Porque se você é uma pessoa preconceituosa, eu estou dando um exemplo, tem um negócio. Se a Thalita, como transexual, vai pedir um emprego a você, sabe qual vai ser o teu primeiro pensamento? Eu não vou empregar ela, não. Ela já tem os direitos dela garantidos na esquina. Então não é só a sociedade que nos reprime. O movimento LGBT é um dos primeiros a reprimir. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você assumindo que o transexual ou o travesti ou o gay é menos, vamos dizer assim, capaz do que uma pessoa que é heterossexual, você não está assumindo a burrice? Tipo assim, porque eu já trouxe aqui no Super Pop transexual que era professor. Se a pessoa estuda... Se a advogada. Advogada. Vem cá, se a pessoa, peraí, é uma transexa, a Thalita, ela pode fazer... Ninguém vai proibir ela de entrar numa faculdade, ninguém vai proibir ela de... Eu sou formada. Ela é formada. E aí, quem que proibiu? Não, nunca. Você vai falar agora, olha, ela é tem bonita. várias... É o desenho industrial. Olha, se tu vê a maior parte do grupo dos travestis se prostitui. Mas por quê? Tu não pode dizer que uma pessoa que passou a noite acordada numa rua se prostitui, porque é a única forma de trabalho que ela encontra. Trabalhou? Porque ela teve outras oportunidades. Mas todo mundo tem Eu casa. fui expulso de casa com 15 anos. Por que eu não pude fazer uma faculdade de medicina? Por que você talvez não me oferecer uma? Não, porque as pessoas não Mas você não querem pode ir ajudar para a dessa escola, por forma. exemplo. Tem muita gente que é da periferia, que vai Mas se estudar, você- vai Mas em com busca. 15 anos sem- eu tinha que me manter, eu tinha que me virar sozinho, A me única prostituir. saída era a prostituição. Mas eu ia fazer o quê com 15 anos de idade sem ter terminado os estudos? Mas então Eu ia- será que Thiago, o melhor Luciano. não é... Então o melhor não é ensinar as famílias a aceitarem os seus filhos, não importa o tipo de sexualidade que elas tenham? Eu queria... Em vez de jogar... Porque, na realidade, não é porque tem que dar um incentivo fiscal travesti, tem que ensinar as famílias a aceitar os seus eu filhos, dei um né, na exemplo, realidade. porque eles culpam a sociedade. E hoje, que eu sou massacrado pela tal sociedade que me discriminava por ser travesti, que você testemunha o que a pessoa passa sendo travesti e transexual, a discriminação é tão grande. Senão, Thalita? o próprio Romário não teria recusado a tua imagem como ele recusou. Ô, Thiago, meu caso é totalmente diferente. Não, diferente ou não, No mas as sentido, pessoas vão eu sempre nunca te ver passei como pelo travesti. preconceito antes souberem do meu passado. Eu sempre agi como mulher, eu tenho documentação feminina, eu tenho certidão de mulher. Documentação Beleza, feminina eu também tudo tenho bem, ainda mas até será que a hoje, isso não é um prostituição não fato. seria o meio mais fácil de você ganhar dinheiro do que você trabalhar honestamente, como uma formiguinha, carregar folhinha por folhinha até você chegar e poder montar seu pedestal? E você acha que uma criança, é isso que vocês não conseguem entender. Tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos. Isso eu não é mais tinha... criança. Não, na época eu era. E a forma que eu encontrei foi aquela. Foi a forma mais fácil. Você Eu acho quer que, eu na faça verdade, o que quê? está acontecendo aqui é que o Thiago, antes da gente entrar no programa, lá na coxinha, ele falou, olha, vamos tentar levar um debate numa Exato, boa. verdade. Não, mas vamos Enfim, tentar, claro. não, tá, mas tá numa boa, mas assim, eu acho que tá todo mundo aqui numa posição de opiniões. Eu gostaria muito de aproveitar esse programa de hoje e fazer algumas perguntas pro Marcos Feliciano. Tá, eu posso só fazer uma Porque- pergunta, Thiago? Uma agora. Agora que você virou menino, ou que você é menino, voltou a ser menino, como é que você vai se sustentar? Estou terminando meus estudos e estou tendo outras oportunidades que eu não tive como travesti. Mas se você fosse travesti agora, você acha que não teria essas mesmas oportunidades? Não de tem não, estudar? Luciana, que eu passei 2 anos entregando currículo em Porto Alegre e não consegui um E emprego. quando se transformou em menino de novo? Eu ainda não fui buscar emprego depois que eu me transformei. Mas você não falou que está trabalhando? Não, eu disse que estou terminando meus estudos. Como é que você se mantém para hoje? poder
E como se mantém? Estou tendo ajuda de algumas pessoas. E não é do antes? Marco Feliciano, que nem disseram que ele tá me pagando, Da igreja? Não. De pessoas da igreja que me ajudam. É um É direito por seu isso que as também. pessoas acabam, né? Esse preconceito existe, que muita gente fala, você Mas tá é um sendo... direito da igreja também. Claro, não, claro. E tem até Mas uma... a obra da Ser igreja ajudado. é ajudar o ser Claro. humano. A obra social da igreja Tá, mas seria por que alimentar quem não tem e dar de Mas, vestir ô, a quem não mas tem. aí, Marco, o travesti também não tinha. Não podia ajudar o travesti também? Se ele procurasse ajuda, seria ajudado. Quer dizer, se o travesti fosse como travesti, querendo continuar travesti, seria ajudado? A igreja está disposta a ajudar todas as pessoas. Mas A por que- igreja não julga, a igreja não apedreja. As pessoas tentam mensurar todas as igrejas por um detalhe, ou por uma pessoa ou outra. As igrejas Mas são ele, é que ele igrejas falou que como sérias. travesti ele não tinha ajuda, não foi eu? Ele Igrejas falou. sérias, as pessoas que procuram ajuda encontram ajuda. Mas, Ele falou mas que não. deputado, Você não- você tinha por que procurado mudar, travesti? então? Se a pessoa... Mas Por eu que não procurei A a igreja igreja não pra me pediu para a ajudar. pessoa mudar. A igreja não pediu para a pessoa mudar. Foi Ele uma mudou coisa porque quis. interna. Foi ele. Felipe. Não, na verdade, eu acredito assim que tudo isso, né, pode ter gerado realmente, todas essas discussões podem ter gerado a forte tendência no Marcos Feliciano justamente de trabalhar, ou enfim, de fazer marketing em cima. Porque eu acredito, dentro de algumas declarações que você já deu, deputado, eu Já vai, acredito, gente, eu tô Não, quase Felipe, caindo. calma aí. A emoção. Eu acredito que talvez você não tenha se expressado direito, porque se a gente levasse em consideração realmente tudo o que você já disse, talvez a gente pensasse um monstro, sei lá, alguma coisa do gênero. Você teve algum envolvimento homossexual na sua vida? Nunca? Nunca. Eu costumo dizer que até as pessoas dizem que todo homem tem um lado feminino, né? O meu lado feminino, se existe, ele é lésbico. Nossa, mas é ogro, Ele hein? gosta de mulher também. Não, é a maneira de falar. Ô, Eu nunca deputado. tive envolvimento nenhum. Eu digo isso porque essa semana, inclusive, saiu uma nota. Existe muitas pessoas maldosas. Fizeram um site, como se fosse do G1, dizendo que Feliciano assume a bissexualidade. Isso parte exatamente... Não, mas é uma brincadeira de mau gosto. Eu sou um líder religioso, eu tenho filhos, tenho esposa. Se as pessoas acham que há preconceito do outro lado, há preconceito do lado de cá também. Nunca tive nenhum Mas envolvimento por quê? Se homossexual. fosse eu gay, acho não que tem podia ser outro- um líder religioso? Pois é. Não poderia? Como? Se fosse gay, não poderia ser líder religioso dessa igreja? Não. No cristianismo verdadeiro, não. Deixa eu só fazer uma pergunta. Uns dizem ser doença, outros comportamento, no caso dele. Afinal, o que realmente a homossexualidade é? A cura? Coloca aí. Em 1999, os psicólogos foram proibidos de fazer terapia para mudança de orientação sexual. Isso não agradou a bancada evangélica da Câmara dos Deputados. Para eles, se um homossexual quer deixar de ser gay, ele tem o direito de contar com a ajuda de um especialista. Tanto que em 2011, o deputado João Campos tentou mudar essa proibição com um projeto que ficou conhecido como a Cura Gay. O movimento LGBT fez duras críticas e o assunto saiu de pauta. Mas foi só o deputado Marco Feliciano dar espaço para os ex-gays que logo o tema voltou à discussão. Afinal, a homossexualidade pode ser curada? O que eu não entendo é o seguinte: ninguém pode ligar se o cara é gay vira gay, certo, Simone? Certo. Também não tem que ligar se o cara desvira. Ele tá sofrendo preconceito, o Thiago falou, que as pessoas estão Quer virar, criticando. vira, quer desvirar, desvira. Tem que respeitar. Eu o acho principal é que quer virar, respeitar vira. as pessoas. Não, agora Só o fico confusa deputado- aqui no Super Porque Pop, senão vira também o uma deputado também vive heterofobia, esse né? Parece que a preconceito, pessoa né? não tem o direito de ir e vir. Quer virar gay, vira, quer desvirar, desvira. Só Qual o tem problema? só tem que me avisar A sexualidade com é tão antecedência. livre, vale tão a pena viver e ser feliz, viver Agora, a sua Luciano, o sexualidade. deputado viveu um preconceito também. Ele estava no avião, algumas pessoas insinuaram que ele era gay. Como é que o senhor lida com esse tipo de manifestação? Não, no avião teve ninguém, isso também? ninguém Teve. ensinou nada de ser gay no avião. No Não, avião, começaram a cantar o Robocop os gay, ativistas vieram, né? deram um tapa na minha cabeça, me agrediram e eu fiquei quieto, porque ali não era lugar nem momento para aquilo. Nós vemos um mundo estranho, Luciana. Tá estranho mesmo. A nossa sociedade parece que ela é idiotizada. Inclusive pelas informações distorcidas que saem pela mídia. Eu queria até agora, se você me permitir, é Bill o nome daquele rapaz, né? Que me atacou ali falando tanta besteira. Eu me lembro quando ele estava aqui, ele disse que ia no meu gabinete, lembra disso? Eu lembro. Falando comigo. Estou esperando ele até hoje. Nem ele, nem Felipe ninguém. vai, o Felipe vai.
Nem Não, ele, eu vou nem entrevistá-lo. Eu vou entrevistá-lo pro YouTube. Então, já marquei com ele. Já está fechado. Inclusive, o Bill e outras pessoas, parece que eles vivem desse holofote que dizem que eu busco. O que acontece com o parlamento, e as pessoas não sabem, é que o parlamentar, ele é eleito. Uma vez eleito, as pessoas procuram ele. Não foi a bancada evangélica que achou ruim sobre a resolução de 1999, porque nós não somos psicólogos, nenhum de nós sabíamos aquilo. Mas um grupo de psicólogos se sentiram traídos por essa resolução e procuraram um parlamentar, porque quem cria lei não é a sociedade. De falar que o psicólogo não pode mais atender uma pessoa que não quer mais falar. No Brasil tinham 2 ou 3 psicólogos que tiveram seu CRC cassados. CRP. CRP cassados, obrigado, Felipe. Porque foram acusados de ter tratado um gay e feito ele desvirar. Mas e se o gay chegar lá e falar, eu tô confuso, por exemplo, Felipe? No caso, eu não entendo muito bem, no caso dele. Do Thiago. Desculpa, Thiago, que eu acostumei, agora tenho que desacostumar. O Thiago falar, fui traumatizado quando era criança, fui estuprado, tive um trauma, ele não pode ser tratado com psicólogo para falar, eu não quero mais isso, esse corpo... Primeiro, eu acho que, na verdade, isso é uma escolha dele. É estranho. É uma escolha dele. Ele pode ter, na verdade, adormecido também uma história... vou complementar essa pergunta. Se não pode tratar, como que a Thalita é obrigada a ir no psicólogo para falar da sexualidade, para poder trocar de sexo? Quer dizer, quem que pode ir? Eu não consigo também entender, Luciano, o fato de não ser aceita para a sociedade. Quando você impõe uma postura, Luciana, não existe isso, eu não Luciana, consigo. É que a gente também vive... nós vivemos numa sociedade, deputado, extremamente machista, que se a gente for levar em consideração hoje, o câncer de mama é uma das histórias que mais está desassistida no Brasil. O controle do câncer. Todo mundo fala que tá, enfim, em cima, e é uma balela, é mentira, isso não existe. Hoje, a quantidade de meninas de 17 anos infectadas pelo vírus HIV está absurdamente grande no Brasil. Camisinha nada, né? A Lei Maria da Penha, ela é completamente não é preventiva, ela é ostensiva. Então, por que não também você não traz à tona como deputado, você também não traz essas questões e você sempre pega no lado da homossexualidade? Talvez seja porque, para falar para a mulher, talvez muitos não parassem para te ouvir. Não, na verdade, nós somos em 513 deputados. Você não tem como ser clínico geral. Se nós formos falar dos problemas do Brasil, são 1 bilhão deles. E cada deputado, ele abraça... Bota mais problema, hein? Cada deputado abraça uma bandeira e defende aquela bandeira. Essa bandeira, essa questão da sexualidade, eu fiquei rotulado pela mídia e por todo mundo. Então, tudo que acontece com isso, a própria imprensa vem falar comigo. Deu beijo gay na novela Babilônia. Você é contra? A Veja vem e me liga. Você é contra ou a favor? Eu acho desnecessário. Mas principalmente na televisão, naquele horário, 2 senhoras, desnecessário. Num país conservador, tanto é que a Globo está pagando um preço altíssimo por isso. Semana passada eu recebi um dos vice-presidentes da Globo pedindo bandeira branca, porque nós fizemos um movimento na internet e a população brasileira acordou e a novela não decola. Estão tomando prejuízo financeiro. Quando tocou no bolso, entenderam o que haviam feito. Então, existem coisas que são desnecessárias. Nossa, mas existem tantos movimentos na internet, mas como eu estava dizendo, quando o assunto é esse, eu sou procurado. E eu não fico calado, eu não tenho medo do confronto. Então, quais são os outros projetos? Na verdade, você comentou que você não teve nenhum envolvimento homossexual. Também acredito, obviamente. E você disse que o teu lado gay poderia ser lésbico. Mas a gente tem uma mulher aqui do lado. Sim. Por exemplo, você ficaria com ela, já que ela é uma mulher? Eu sou casado, né? Se você não fosse casado, resolvido. Se eu fosse solteiro, não sei. Eu acho que não é só olhar, não é só desejar. Eu acho que tem toda uma história. Eu sou da velha guarda do romance, de mandar flores, de ter... Mas ela é uma mulher. Não, que ela é uma mulher bonita, É uma mulher bonita. Agora, deputado, o senhor falou de família, né? E em recente entrevista você disse que a sua família também sofre preconceito, né? O que acontece? As pessoas xingam seus familiares? Eu tinha um Instagram em 2013, eu tinha quase 300 mil seguidores no Instagram e eu postava fotos das minhas filhas, da minha esposa. Eu tive que apagar. Se você ver o que o movimento homossexual fez com a imagem das minhas filhas e da minha esposa, de acusá-las, de xingarem, de falar, achar defeito no cílio, na orelha, no nariz. Mas isso é normal, viu? Não, é normal para pessoas
Porque nós que estamos na mídia, a gente lida com isso, Luciano. Muito. Você tá. Mas para uma pessoa que tem uma vida comum, eu sou deputado, eu sou pastor, a minha família é a minha família, eles têm a vida deles. Não, mas uma a minha vez que filha você tá na a minha televisão- filha de 18 anos na época, eu tive que tirá-la da universidade, porque ela sofria preconceito dos alunos e dos professores. O que As minhas diziam? crianças falavam 1 milhão de asneiras que eu não tenho coragem de repetir aqui. Esse pessoal, eles são radicais. Mas é que Todo você também foi. radicalismo Mas é a um partir do problema. momento que a gente coloca telhado de vidro na nossa casa, a gente está aberto Dizem se não a gente está como é aberto que é? Tá a no tomar, play, a tomar pedrada. Mas eu e não se sabe quebrar, brincar, sai e do quebrar play, vai não é quebrar. isso? Você é um homem extremamente polêmico. Você só faltou dizer em algumas vezes que Ô, gay Felipe, deveria... não sabe brincar, não desce pro play. Pois é, em algumas vezes você chegou quase a dizer, obviamente, chegou a dizer que gay faltava isso apenas quase para cadeira elétrica. Como então, é que eu não. nunca disse isso? Então, é a imagem que se passa. Você tocou no né? assunto bonito. Por Deixa eu falar exemplo, aqui. nós tivemos um deputado e um comunicador chamado Afanásio Jazade, que ele, de tanto bater nessa história, ele caiu por terra. Hoje ninguém mais fala do Afanásio. Porque gay, talvez, todo mundo para ouvir quando você fala de homossexual, quando você fala do gay, enfim. Mas tem tanto outros assuntos, você como deputado, que você talvez possa também opinar e trabalhar e não simplesmente só massificar a questão da sexualidade. Porque quando você faz isso, você coloca a sua própria sexualidade também em jogo. Felipe, eu discordo de você, desculpa, permita-me discordar. Eu repito, porque parece que eu falei e ninguém ouviu. Eu fico quieto no meu gabinete, trabalhando com 1 milhão de assuntos. Eu sou membro da CPI, da Petrobras, trabalho com a Finco. Eu tenho mais de 100 projetos apresentados em todas as áreas. Fala 2 projetos. Áreas trabalhistas, por exemplo, hoje no nosso país, uma mulher, ela quando está grávida, ela é protegida pela lei, não pode ser dispensada do trabalho. E o marido dela? E o marido dela pode? O marido dela pode ser mandado embora durante a gravidez e depois. Então, uma lei para proteger também o marido da mulher que está grávida. Um exemplo, é uma lei. Eu tinha um projeto que, inclusive, foi muito polêmico, Peraí, mas onde eu propus... alguma coisa que não poderia fazer? Onde eu propus... São projetos, não dá para detalhar aqui que nós não temos tempo. Eu apresentei um projeto, por exemplo, de castração química para pedófilos. Isso com base em outros países. Eu apresentei projetos assim. Então eu tenho 1 milhão de projetos apresentados. Eu repito, o assunto da homossexualidade... Obrigado. Esses pedófilos são implacáveis. O assunto da homossexualidade, eu sou procurado, a imprensa me procura. Eu tenho a minha mídia social é pesada. O meu Facebook tem 2.400.000 seguidores. Mas o povo que eu xinga posto muito lá? No Facebook até que não, porque eu tenho uma turma que me defende muito. E como eu não respondo, eu tenho tranquilidade, né? Então, Felipe, o que acontece é isso. Eu acabei me tornando, então, um cidadão que luta pela família tradicional, como ela é. Eu desafio qualquer pessoa a tentar Mas encontrar... você não ataca os homossexuais. Nunca ataquei. Cada um tem direito de você fazer fala o que das quiser. polêmicas, por exemplo, Felipe. Se você pegar as polêmicas, todas elas são frases faladas dentro de um culto, tiradas de um contexto. A maioria delas tem quase 20 anos atrás. E aí, quando você se torna uma pessoa pública, vocês são vítimas Isso disso. vem à tona. A pessoa pega a sua vida toda e não coloca Qual todo o momento peso. da sua vida ou do seu dia a dia, da sua carreira, você separa o religioso do deputado? Tá, mas segura que eu só tenho que perguntar da enquete. Fala, Simone. Enquete. Você acredita que uma pessoa pode ser um ex-gay? Sim, 78%. Ó, o brasileiro Pois é, mesmo. e não 22%. Agora tem uma pergunta para o Thiago, rapidinho, Luciano. Olha, Thiago, os gays dizem que não existe ex-gay e que a pessoa apenas se adapta a uma situação. O que você acha disso? Eu acho que isso até é uma forma contraditória deles, que lutam tanto por espaço e não respeitam o direito das pessoas serem aquilo que querem. Uma minoria que luta por direitos de uma minoria, mas não respeita a minoria da minoria. Porque, Felipe, até boa respondendo essa, não uma respeita a pergunta minoria da tua, minoria. eu fui uma das pessoas que procurei o deputado e disse assim: deputado, eu existo, me ajude, eu estou sendo massacrado na internet. Porque os homossexuais dizem que eu não tenho o direito de ser. Isso não pode acontecer verdade. porque fica unilateral. É uma história extremamente chata. Eu acho que todo mundo O cara tem já direito sofreu de ir e preconceito. vir. Eu procurei. E tem que respeitar, eu procurei na verdade. ajuda E eles que psicológica. sofrem Agora você sabe, preconceito. Luciana, Só
Da mesma forma, eu também acredito em alguns pontos do Thiago. Eu acredito que às vezes existe uma massificação também do homossexual, acreditar que todo mundo é gay. Não, espera um pouquinho. Cada um tem a sua sexualidade, cada um tem o direito de viver aquilo que eles verdadeiramente querem. Uma coisa que me deixou indignado até hoje, Luciana, sabe o que foi? Quando eu procurei ajuda psicológica, eu vivi 16 anos como Thalita. Eu acreditava que eu era uma mulher. Eu vim aqui como Thalita, você mesmo, meu documento, minha certidão de nascimento, eu ainda estou lutando para voltar a ser Thiago. Imagina quer dizer, que fala, meu Deus, aí, Thiago, só um minutinho. Mas eu não tive o direito de ter uma ajuda psicológica para me ajudar a desvirar. Não desvirar, que ninguém desvira ninguém. A organizar meus pensamentos, entendeu? Quer dizer, uma pessoa que viveu 16 anos como mulher, pensando como mulher e agindo, eu não tenho o direito de ter uma ajuda psicológica para ajudar os meus pensamentos. A Thalita tem o direito de uma ajuda psicológica para chegar ao ponto que ela chegou hoje. E por que eles lutam para nós não termos esse direito? A Marisa Lobo é massacrada por conta disso, porque ela defende a tese que nós temos o direito de buscar uma ajuda. Não é que o psicólogo vai mudar uma pessoa de ser ou não ser. Isso você é um direito seu. Não precisei disso, não. Eu sempre tive o apoio da minha família, não. E você trabalha com o quê? Hoje eu sou modelo. Modelo, você trabalha, também. Você sempre foi modelo? Sempre. Eu sou formada em desenho industrial, minha carreira está estabilizada. Eu queria fazer uma pergunta pro Thiago. Você falou sobre certidão de nascimento, você está lutando para trocar. Como você conseguiu colocar sua certidão sexo feminino, sendo que ainda você tem um órgão genital masculino? Eu não falei o sexo, eu falei o nome. Sim, mas é uma certidão de nascimento, vem o sexo. Minha certidão de nascimento é feminina? O sexo é masculino, mas o nome é Maria Thalita. Na certidão de nascimento? Sim, mudei em Porto Alegre, na Justiça, feito legalmente. Então como é seu nome na sua certidão? Maria Thalita Oliveira do Nascimento. E aí tem sexo? Masculino. Então... E agora você quer trocar o nome, voltar a ser Thiago Oliveira. E como que ele faz isso juridicamente, deputado? Olha, eu quero inclusive procurar saber, porque se te registraram com o nome de homem, mas colocaram lá embaixo com o nome de mulher e o seu sexo masculino, houve um erro legal. Não existe. Existe sim, porque a própria militância lutou por esse direito. Não. Lutaram pelo direito de travestis serem tratados pela ideologia feminina delas. Isso é legal, por exemplo, talvez o deputado ele pudesse, na verdade, atender no gabinete dele. Não vou dizer que talvez ele tentar converter, mas pelo menos nessa questão da bioética, alguns transexuais que de repente queiram mudar o nome ou queiram fazer alguma coisa, procurá-lo, mas isso já é possível. Procurá-lo para encaminhar juridicamente. E quem sabe também sai um pouco desse rótulo do exterminador de gays, sabe? Quase um Ghostbusters. Essa questão dos gays, eles são realmente bem militantes. Eu acho que quando eles ficam tão nervosos para conseguir o que eles querem, que eles se sentem acuados, às vezes eles vão até um pouco longe demais, talvez, né? Pelo preconceito que sofreram. Talvez eles não... Quando eles conseguem chegar num lugar de respeito, eles falam, agora não vamos mudar isso. A Simone Garuti foi ouvir a opinião dos homossexuais. O que eles acham sobre esses ex-gays? Será que não é por isso, Simone, que eles ficam tão aquados? Eles falam, agora que a gente conseguiu, você vai voltar atrás? Não sei, vamos tentar entender um pouquinho mais. Eles são categóricos. Ex-gay não existe. Quem eles querem enganar? Homossexuais assumidos, eles não concordam com a postura de ex-gays, com a palavra, tchaca e Bill. Eu sou Bill Santos, tenho 38 anos e sou gay. Desde quando? Desde quando eu nasci. Eu sou Valder Bastos, tenho 45 anos, conhecido como tchaca e sou gay. Na opinião de vocês, existe ex-gay? Impossível. Você pode se adaptar ao sistema, você pode casar, você pode ter filhos e você continua sendo gay. Não existe essa história de eu me transformar num hétero. Não pode uma pessoa que nasceu hétero se transformar em gay. E o contrário também não existe. Não existe a possibilidade. Você pode se adaptar a situações que serão favoráveis a você.
Eu, como homossexual, garanto que nós homossexuais, nascemos homossexuais. Então, isso é orientação sexual. E o que você pensa a respeito dessa proposta, né, do deputado Marco Feliciano, que ele quer levar na Comissão dos Direitos Humanos alguns ex-gays? O que vocês pensam a respeito? Essas pessoas que vão lá não são ex-gays? O que vocês acharam dessa proposta? Será que são? Por que dessa proposta? Porque o Marco Feliciano faz isso. Fica na mídia. Se ele não faz alguma coisa para que a pauta venha para que o confronto gays e não gays, cristianismo e gays, para que ele possa, como ele fez em 2013, vir a público e falar: eu existo. Não existe uma outra pauta que não os gays, para que ele possa vir e oi, estou aqui. Além de homofóbico e transfóbico, o Feliciano também é um oportunista. E agora sobre a Thalita Sayeg, que também já foi Thalita Oliveira, né? Um transex, e agora ela disse que ela não é mais homossexual. Ele é o Thiago agora. Vocês conheceram. O que vocês pensam a respeito do Thiago? Eu tive no palco com ele, agora ele, né? Porque eu vou ter que chamar assim, que eu respeito a identidade das pessoas. Agora é o Thiago. Antes nós conhecemos como Thalita. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor, a Thalita, uma mulher transexual ou travesti, como ela se identifica, ela só quis mudar por conta de que a travesti, ela é expulsa de casa por ser travesti ou transexual, ela é expulsa da escola por ser travesti ou transexual, ela não entra no mercado de trabalho por ser travesti ou transexual, ela só resta na rua para se prostituir. Você acha que um ser humano desse vai conseguir ser feliz? Então, o que você está me dizendo é que eles fazem uma lavagem cerebral nessas pessoas? Exatamente essa palavra, uma lavagem cerebral na cabeça das travestis transexuais que não têm emprego, sequer emprego elas têm, nos homossexuais que também são ridicularizados na sociedade, são humilhados, são discriminados, e por conta da pessoa ser aceita, quantas vezes eu já pensei várias vezes em me adequar ao sistema da heterossexualidade. Inclusive eu fui casado com a mulher para tentar me adequar a isso. Você foi infeliz? Claro, completamente infeliz, até no dia que eu disse: isso não é pra mim, eu não sou assim, eu não vou ser uma pessoa que eu não sou. Um recado pro Marco Feliciano: vai trabalhar para a população como um todo, já que o senhor é deputado, vai lutar pelos direitos de todos. Para de perseguir as LGBT, para de tentar negar os nossos direitos. Qual é o seu problema? Ou então melhor, sabe o que você vai fazer? Vai fazer uma terapia, vai se tratar, tá? Pastor, que bom que nós não nos conhecemos pessoalmente. E o meu recado vai direto aonde você diz que é mais sensível, que é o seu coração. As mortes dos LGBTs, todas nas costas do seu ódio. Tiago! Agora é Tiago! Ai, que delícia! Ai, hoje eu quero ser Tiago. Ai, hoje eu quero ser Thalita. Thalita, menina! Tiago! E agora? Não seja manipulada. Seja livre. Só assim você vai conseguir ser, quem sabe, feliz. Eu acho que teve uma troca aí, para ela ter algum benefício, ou emprego, ou ter moradia, ou até comida. Ela foi obrigada, ele foi obrigado agora a ter que ser Thiago para poder ter um pouco de migalhas aí da sociedade e da justiça. Thiago, então você pode falar, já que foi, né, a vocês comentarem. Até gostaria de me direcionar a Thalita. Thalita disse que sempre teve o apoio da família. Quando a gente tem o apoio da família, é bem diferente de quando a gente não tem o apoio da família. Família é muito importante, eu não correto? tive o apoio da família, então eu só tive a prostituição. Como é o nome desse que estava fantasiado ali? É a Tchaka. Tchaka, né? Que é o Queen. Pronto, essa pessoa aí disse que quem sabe ele consiga ser feliz. Realmente eu tô tentando, Gimene, sabe por quê? Eu não era feliz. E eu tenho o direito de mudar. Tem, claro. Tem que procurar a sua felicidade, é isso aí, não importa como. Agora, deixa eu só te perguntar, na questão da... Você tem a sua certidão de nascimento aí? Não.
Não. Porque dizem, o que as pessoas estão dizendo que é impossível você trocar o nome. Não é impossível, eu tenho como contatar a minha advogada que fez o processo e a minha passagem, que foi a emissora que comprou com o nome de Maria Thalita, que é o documento que eu uso. Eu não iria expor isso em rede nacional se eu não tivesse como comprovar. Agora, você acha que se você tivesse tido o apoio da sua família, você continuaria menina? Eu não posso dizer uma coisa que eu não vivi. Eu não tive e a minha sensação foi que eu não fui feliz e que eu tinha vontade de mudar. Em questão da prostituição, como ele disse que era por forma de trabalho, de migalhas, pelo menos alguém me deu uma migalha. Que o movimento LGBT nem a migalha me deu. Olha, eu conheço tanto o Bill como eu conheço a Tchaka também, gosto muito dos dois. E a gente sabe que o Bill durante muitos anos teve uma pizzaria e agora tá reabrindo isso. E eu nunca vi, Bill, você sabe que eu gosto muito de você, mas eu nunca vi talvez uma transexual trabalhando com você. Então talvez você poderia também abrir a oportunidade, agora que talvez você esteja voltando com o projeto da sua pizzaria, que é um sucesso, você é um encanto de pessoa, de talvez realmente admitir transexuais para trabalhar com você. Beijo legal mesmo, e olha, né? Viu, Lu, tem muita gente aqui defendendo o deputado, dizendo que eles foram ofensivos. Como é que o senhor lida com isso, deputado? O senhor viu que eles foram mais incisivos, né, em relação ao senhor. Como é que é isso? Cada um dá o que tem. Eles me chamaram de homem que provoca o ódio. E perceba quem fala, como fala. Existe uma máxima gramscista, quem conhece um pouco de filosofia, sabe que o marqueteiro do grande Hitler, grande de maneira pejorativa... Eu cheguei a achar que você era nazista. Eu nunca fui, graças a Deus. Eu sou pela vida. E o cidadão disse assim que... perdi até a linha de raciocínio que você me deixou perturbado aqui. Isso. Não, o cidadão, ele havia dito assim que se você quer destruir uma pessoa, chame ela do que você é e acuse ela do que você faz. É exatamente o que o grupo LGBT faz. E o que o senhor diria para eles, então? Eles mandaram uma mensagem para o senhor. O que o senhor diria para o Bill e para a Tchaka? Eu vou orar pela vida dos dois para que Deus dê a eles tranquilidade, paz e que eles encontrem a alegria que eu tenho. Eu sou amado pela minha família, amado por muitas pessoas e durmo de consciência tranquila, porque eu não provoco ódio para ninguém e eu estou aqui lutando por direitos de pessoas como o Thiago. Mas eles também lutam, né, pelos direitos deles. Mas desse jeito, eles perdem a razão quando você acredita, Thalita, que ele voltou a ser rapaz? Eu tenho uma opinião muito formada sobre isso, Luciana. Pode falar, eu não acredito em ex-gay. Por quê? Eu não acredito. Eu não acredito em cura, porque o gay não precisa de cura. O gay precisa de amor, de carinho e ser aceito pela sociedade. E se no caso, por exemplo, no caso dele, foi por um trauma? Vamos dizer que ele tenha se escondido... Olha, eu sou uma pessoa que eu tô sempre em busca da minha felicidade. Que hoje ele está feliz, está em busca de Deus, não importa que ele seja feliz, se sente bem. Mas o meu ponto de vista, eu não acredito. Uma vez que o menino gosta de menino, vai gostar Ele gosta de menino. Ele não tem que colocar uma capa e se passar uma pessoa que ele não é. Mas respeito o Thiago. Não tô aqui pra... Quem sou eu pra julgar? Não julgo ninguém. E ele tá em busca da felicidade e que ele continue e seja feliz. Então o que você tá querendo dizer é que por mais que ele tenha tirado o seio, ter tirado o cabelo, enfim, e tá com esse aspecto de menino, você acredita que ele ainda gosta de rapazes? Foi isso que você disse? Eu tenho opinião formada. Eu não acredito em ex-gay. Thalita, agora deixa eu te perguntar. Um dia você poderia gostar de uma menina? Eu já tive relação com mulher. Então, depois que eu fiz a cirurgia, não tem que esconder. A minha vida é um jogo aberto, Luciana. E foi um dos melhores orgasmos que eu tive, foi com uma outra mulher. Mas então, e aí? Mas mesmo assim, mas então eu casaria, mas eu tô em busca, sentidos, peraí, né? mas eu tô em busca da minha felicidade, Luciana. Eu não vou passar uma coisa que eu não sou. Hoje eu sou feliz, realizada, como menina. Sendo mulher, exatamente, tendo órgão genital feminino. Mas se eu tivesse de casar hoje com uma mulher e ser feliz ao lado dela, me casaria sem problema algum. Mas como menina? Como mulher, o que eu sou. Não tem como eu virar homem, voltar a ser homem. Não tem como. E você? Porque ela ainda acha que você é uma mulher. Aliás, Thiago, você pegaria a Thalita? Não. Por quê? Porque não é o meu estilo. Ela é bonita, mas não é o meu tipo. Qual é o seu tipo? Eu gosto de negros. De negros ou negras? Negras. É que você falou... Negras. Você tá namorando, Thiago? Tô. Qual é o nome da moça? Angélica. Qual é a cor dela? Negra. Pronto, resolvido o problema. Luciana, mas em cima disso que respondendo ela a você,
eu não fui curado, Thalita, porque eu nunca fui doente. Eu fui restaurado pelo Espírito Santo de Deus. Que se um dia você conhecer, ele pode mudar a tua vida também. Mas eu tenho ele no meu coração, e outra, Thiago. Ele nunca saiu de mim. Jimenez, Deus hoje está reestruturando todas as etapas da minha vida. Até uma família, eu estou tendo hoje. Um casal que é da igreja estão querendo me adotar para me dar o direito de ter um pai e uma mãe novamente, que foi uma das coisas que mais me prejudicou, foi a falta de um pai e de uma mãe. Como adotar? Que querem entrar na justiça para me adotar. Ah, que legal. Então, assim, eu creio que eu estou buscando a minha felicidade da melhor forma que eu acho. Então, se você acredita, se você não acredita, a única coisa que eu tenho a te dizer... respeito, o importante é que eu te respeito. É um direito teu, com mas certeza. A tua realidade não vai mudar a minha. Claro que não, mas foi o que eu disse, Thiago. Eu te respeito, sempre vou te respeitar. Você tá feliz assim? Eu sou feliz do meu jeito. É isso aí. O que importa é a felicidade e o respeito. Eu acho que eu concordo com ela. O que importa hoje em dia não é que você concorde, é que você respeite, porque ninguém concorda. Nem no casamento você tem que concordar com a mesma coisa que o marido fala uma coisa, a gente fala, concorda em discordar. Luciana, porque o mundo é assim, né? Permita-me uma parte, parecendo parlamento aqui. Não concorda em discordar? Não existe isso? Exatamente. Eu acho que o teor do programa hoje deveria ser aquilo que foi proposto pelas propagandas. As pessoas que estão resolvidas sexualmente, que levem sua vida. Não importa se com homem, com mulher, cada o um que faz seja. O que quer, claro. O que nós estamos falando aqui são de pessoas que não têm não são resolvidos. São pessoas que sofrem, que querem mudar. O ser humano tem que ter o direito de mudar. Só que esse ser humano, ele precisa da ajuda de um profissional. A respeito da cura, isso é tão... qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento sabe que não existe cura para a homossexualidade porque não é doença. E psicólogo não pode receitar remédio. Psicólogo não é psiquiatra. Claro. O psicólogo, ele vai ouvir, ele vai tratar das angústias interiores. A pessoa tem uma angústia interior porque ela foi violentada. Você passou no começo do programa vários, assim, esses que não foram, se estão bem, estão resolvidos, que levem a vida. Mas e as pessoas que não estão resolvidas? Precisa de ajuda. Vocês passaram no começo do programa vários videozinhos. Esses vídeos foram enviados para mim. E tem mais uns 50 que a minha equipe está tentando editar, de pessoas que foram homossexuais e deixaram. Nós temos aqui na plateia o Robson, que é casado. O Robson tem casado com 4 filhos e ele sofre preconceito de tudo quanto é lugar que vai. Aliás, Simone Garuti conversou com o pastor Robson, que é declaradamente um ex-gay. E a posição dele sempre foi clara aqui no Super Pop, mas as pessoas não acreditam de jeito nenhum. Roda aí. Existe essa história de eu me transformar num hétero. Não pode uma pessoa que nasceu hétero se transformar em gay. Os homossexuais sofrem preconceito, mas os ex-gays dizem sofrer muito mais. Contra fatos não há argumento. Na minha igreja, em outras igrejas, e pessoas que não são de igreja nenhuma, já deixaram a prática da homossexualidade, casaram e tiveram filhos. Muitos criticam essa postura. Com a palavra, um pastor ex-gay. Uma coisa é eu viver a minha vida. Outra coisa é eu querer convencer a sociedade que o que eu estou fazendo é certo. Sou o pastor Robson Steines, sou evangélico e sou ex-gay. Pastor Robson, você sofre preconceito por ser ex-gay? Sim, sofro. Sempre. Por parte de quem? O preconceito maior, a comunidade GLBT. Eles são os que mais têm preconceito porque pelo fato de eles estarem em estado homossexual, eles não acreditam que uma pessoa pode deixar de ser gay. Em menos de 24 horas, elas vão realizar um sonho. Ou seja, ela pode deixar de ser homossexual para virar heterossexual. Mas por que ele precisaria disso? Porque quem é gay está no pecado? Através da palavra, quem é gay está no pecado. Vivencia o estado do pecado. Então, ou seja, a pessoa, se ela não deixar de ser gay, ela vai para o inferno? A Bíblia diz que sim. Aí eu entro numa questão. Existe a cura gay? O único
profissional de área que pode estudar fenômeno de comportamento é o psicólogo. Cura gay é um termo que foi inventado pelos próprios gays para trazer um sensacionalismo por causa dessa questão. Eu, Robson, hoje, tenho tarimba para poder falar da vida homossexual porque eu fui gay. Só que o que eu tô querendo dizer que eu entrei para a homossexualidade não foi porque eu nasci gay. Eu fui levado para a homossexualidade. Eu entrei na homossexualidade por quê? Porque eu fui abusado. Eu tinha 12 anos de idade, um homem invadiu a minha casa, me estuprou, um pedófilo, e o trauma desse problema me levou para a homossexualidade. Então, mas tem gente que nunca viveu esse trauma e que diz que é uma condição que Aí nasceu. eu te explico. A homossexualidade é uma coisa muito plural. Então, assim como eu, existem vários. Entendi. Que por causa de um problema, que por causa de um problema psicológico, porque por causa de um problema na família, entraram no estado da homossexualidade. O que você pensa a respeito dessa proposta do deputado Marco Feliciano de reunir alguns ex-gays na Comissão de Direitos Humanos? E por que essa proposta está gerando tanta polêmica? Olha, porque justamente o preconceito é muito mais em cima do Robson, que vem e fala que é ex-gay, do que o próprio gay hoje, até porque hoje ser gay tá na moda. Mas a gente sabe que muitos gays são perseguidos, vítimas, a gente vê cada história, Robson. Homossexual é agredido no centro de São Paulo. A polícia está tentando identificar os responsáveis por mais um ato de violência contra homossexuais em São Paulo. Apenas no Núcleo de Combate à Discriminação, criado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, foram registradas 97 denúncias de homofobia. Você não acha que nós todos somos seres humanos? A gente não deveria ser rotulado, ele é gay, ele é hétero, ele é negro, ele é branco. Não somos todos seres essa é uma humanos? outra questão. Eu, Robson, sofro preconceito triplo. Nós somos todos seres humanos. Sou ex-gay, evangélico, sou negro. A questão de violência, a pessoa que agrediu o homossexual tem que ir pra cadeia, tem que ser presa, banido. Não pode agredir nem criança, nem velho, nem adulto, ninguém. A igreja nunca foi a favor desse tipo de baixaria. Mas quando vocês, evangélicos, falam que ser gay é pecado, vocês não estão incentivando essa violência? Não estamos incentivando nada. Porque você fala, ele é um pecador. Tá, e aí isso significa que a pessoa tem que matar a outra? Não. A gente está falando dentro da palavra de Deus. A Bíblia não manda matar ninguém. Então, eu gostaria que você deixasse agora uma mensagem, olhasse para aquela câmera, deixasse uma mensagem para a sociedade e também para o deputado Marco Feliciano. Primeiro para a sociedade, vamos lá. A mensagem que eu queria deixar para a sociedade é que, como ex-homossexual, eu tenho o direito de ser feliz, respeitado, quero ser respeitado pela sociedade. E a mensagem que eu deixo para o pastor Marco Feliciano é que continua na sua força, continua na sua fé, continua fazendo aquilo que Deus direcionou para você fazer. Sem ferir, sem atacar, mas com muita sabedoria como você tem feito. Eu vou perguntar, eu tô aqui com o Robson. Tudo bem, Robson? Boa noite, Luciana. Boa noite, querido. Pode continuar que você vai. Fala comigo. Boa noite, Luciana. Boa noite, plateia. Boa noite. Deus abençoe a todos. Ô, Robson, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você era gay, você não gostava de ser atacado? Não gostava de ser atacado. Você, então, continua não gostando que ninguém ataque, seja gay ou negro? Ninguém tem que ser atacado. Concordo com você. A grande verdade é que eu permaneço, deixei a prática homossexual e sou mais perseguido agora porque sou ex-gay do que quando era gay. Tá, mas a minha pergunta é a seguinte também. Quando você fala que ser gay é pecado, você não acha que você está influenciando algumas pessoas que acreditam piamente na religião a atacarem os gays? Você não estaria alimentando isso, falando que a prática, como você chama, por exemplo, da Thalita e do Felipe, eles estariam no pecado. Isso não atiça as pessoas que sejam extremamente religiosas a jogarem pedras nos gays? Luciana, eu até hoje, nesses 22 anos
fora da homossexualidade, eu não recebi um vídeo de um pastor mandando matar algum gay. Ou alguém dentro da igreja, eu tô falando se chegasse dentro da igreja e alguém incitasse algum tipo de agressão contra um homossexual, eu não ficaria, porque dentro da igreja é pregado amor, bondade, liberdade, paz, é isso que é pregado dentro da igreja. E você disse que hoje você sofre mais preconceito do que antes. Muito mais preconceito. Me explica, como assim? Luciana, há 8 anos, parece que não, mas há 8 anos eu venho aqui no Super Pop. É verdade. Graças a Deus eu venho aqui no Super Pop. Sempre. Porque eu venho aqui não para poder ofender os homossexuais, mas eu venho aqui para dizer, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser da minha vida. Claro. O Super Pop me deu essa liberdade. Todo mundo tem, de né? ser feliz. Eu não estava feliz na prática homossexual. Eu contei ali o que aconteceu com a minha vida. Quem quiser acreditar, também, né? acredite. Eu não tenho esse poder para poder convencer ninguém a acreditar na minha vida. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Na prática homossexual eu estava infeliz. E hoje, através de Deus, a paz entrou na minha vida. E você é casada há quantos anos? 20 anos vai fazer esse ano. Casada há 20 anos? Isso. Quantos filhos? 4 filhos. E você acha que até hoje você recebe esse preconceito? As pessoas falam que você é gay, que você é viado? Todo momento, toda hora. Olhares, chacota. É só pegar todos os vídeos de todos os programas que eu fiz do Super Pop. Por que olhares? Você não parece gay. Por quê, então? Tudo que aconteceu aqui é um histórico. Por que, então, você acha? Porque a sociedade... a sociedade... A sociedade ainda é conservadora. Bom, mas agora você faz parte dessa sociedade conservadora, vai. Mas aí tem os GLBT que não aceita de jeito nenhum que uma pessoa venha ser liberta da prática homossexual. Tanto o caso do Thiago como o caso do Robson, os depoimentos são muito iguais, né? Então eles tiveram um desvio na conduta e de toda a história. E de alguma forma... É um trauma. E de alguma forma, houve, obviamente, uma inclinação aí... Não estou dizendo que eram marginais absolutamente, mas entre aspas de uma marginalidade aí da sexualidade muito forte. Momento traumático, né, Marco? Tanto você foi pra prostituição, não sei se o Robson chegou a se prostituir, a gente nunca entrou nessa seara. Mas o que entra em tese, Felipe, é que o gay, ele defende que nasceu homossexual. Uma pessoa... Nós nos conhecemos nesses 8 anos que eu venho aqui no Super Pop. Quantas foram as vezes que a gente não discordou de situações? E não significa que eu não goste de você. Claro. Muito menos não significa que eu não admiro o Felipe. Esses dias eu estava falando de você numa outra emissora. Que bom, obrigado. Que eu queria ter a oportunidade de conviver com o Felipe porque eu gosto. A pessoa pode discordar, né? Eu não posso dizer que eu nasci homossexual. Sim. Porque eu sofri esse trauma. Claro, você teve um desvio na sua conduta. E isso acabou gerando, obviamente, que nem o próprio Feliciano disse. Mas você sabe, Luciana, que tem algumas histórias aí que a gente acaba não entrando em questão e o Super Pop tá super bem tá super assistido hoje. Nossa, e hoje tá eu queria falar, eu queria falar de uma questão e perguntar isso pro deputado. Sobre a questão do Jean Willis. Você, de um lado, você discorda, como o Bolsonaro também. O que acontece com o Jean Willis nessa história toda? O deputado Jean Willis, ele é homossexual assumido. E ele encarnou que é o defensor, o guarda-costas do movimento LGBT. Mas uma pessoa que é parlamentar e defende uma bandeira, ela tem que abrir a linha do diálogo. Quando eu assumi a Comissão de Direitos Humanos em 2013, o deputado Jean Willis e os outros deputados que eram contra a minha estadia esvaziaram a comissão. Nós tínhamos 10, eles tinham 8. Imagine que nem todas as comissões se reúnem todo mundo junto. Então, qualquer projeto poderia ser ou não aprovado. Mas se houvesse o contraditório, nós poderíamos levar para o parlamento assuntos que nunca passam por lá e acabam vindo por outras vias. Porque eles, sendo representante do movimento, não têm coragem de colocar os assuntos em pauta. Não têm coragem de criar uma linha de raciocínio ou uma ponte de diálogo. Por exemplo, a situação do casamento gay. Nunca passou. Que o parlamento deve ser obrigado a conversar. Deixa eu só falar. Nunca chegou no parlamento, não tem lá nada.
Isso aconteceu, o Supremo Tribunal Federal eu arguiu... vejo muito o deputado Jean Willis tweetando o dia inteiro. Agora, eu gostaria de ver realmente, Jean Willis, eu já disse isso várias vezes aqui, por exemplo, no Super Pop, eu gostaria de ver um projeto seu aprovado. Né? Porque, na verdade, foi até agora eu não consegui ver. Veja só, na Comissão de Direitos Humanos, que nunca foi conhecida por nada, tornou-se notória por causa da minha presença lá, é uma comissão para tratar dessas minorias. Quando eu apresentei o requerimento, que nós vamos ter uma audiência pública sobre os ex-gays, deve ser entre 28 de maio e 10 de junho, eu não sei quando vai ser ainda, a luta para aprovar foi interessante, porque o presidente da Comissão de Direitos Humanos, que é do PT, que é uma linha que cuida dos direitos humanos, quando ouviu a minha tese dizendo que existe um grupo de pessoas, que é a minoria da minoria, que sofre um preconceito duplo, essa linguagem está lá no meu depoimento, sendo minoria da minoria, sofre um preconceito duplo, eu nunca vi aquilo. Ele saiu da comissão, da presidência, pediu para que outra pessoa assumisse a presidência e veio debater contra, e disse que não é necessário isso, que as pessoas têm que ser felizes do jeito que são. Pois bem, nós estamos querendo ouvir as pessoas, o que elas sofrem. Você levantaria, por exemplo, uma bandeira contra a mortalidade ou contra os ataques homossexuais? Muito. Eu faço isso. Você receberia no seu gabinete homossexuais que foram marginalizados ou que foram atacados, enfim, para que possa ter realmente uma convidou uma mesmo, questão na mais época ostensiva. Você convidou, era ela. Né? Todas as vezes que eu venho aqui eu convido, convidei o Bill. Ele receberia, tanto que quando eu fui ameaçado de morte, foi o pastor Marco Feliciano, deputado, que ofereceu o seu mandato para me proteger junto com o Ministério Público, Olavo de Carvalho e o senador Magno Malta. Convidou mesmo. O que eu acho que as mesmas pessoas que fazem bullying com os gays fazem com ex-gays. A pessoa quando tem o bullying dentro do coração é uma coisa. Mas é com tudo, é com o negro, é com o obeso, é com o gay, é com mulher bonita que é burra. É a bonita que é burra. Porque você, aqui no Brasil, a mulher bonita não pode ser inteligente. Ah, não pode. Ou ela é bonita, ou ela é burra. E se faz sucesso também é porque ou ela é bonita, ou é porque ela fez, enfim, alguma coisa, o corrimão da vida, e aí ela conseguiu, entendeu? Se arrepende de ter dito algo contra os gays? Dito o quê? O senhor se arrepende de ter dito algo contra os gays? Porque o senhor também já se envolveu em polêmica. Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano, e ser humano, às vezes, embora eu seja extremamente equilibrado e tenha muito equilíbrio, tem hora que extrapola os limites. Claro. Por exemplo, às vezes acaba... quando o senhor extrapolou? Quando tocam na minha família, eu viro um leão. Quando eu estava chegando, por exemplo, na cidade de Franca, numa igreja, com as minhas crianças, eu tenho 2 filhinhas pequenas, e os ativistas subiram em cima do meu carro, tiraram a roupa e esfregaram o genital na cara das minhas filhas. Cuspiram, falaram palavrões. Eu não tenho como você se equilibrar. Isso realmente, isso não é manifestação, já é um desrespeito, já não é mais manifestação. Não tem como mas também imagina, deputado, claro, mas isso vai preso, não pode eu repudio de todas as formas, mas imagina quantas pessoas também você não atacou intermediariamente, sabe? É o que eu digo, Felipe, é o que eu digo não, sobre... Sim, isso não justifica. Com criança eu acabei de dizer, isso não justifica. Mas também ele falou, quando atacam a minha família. Agora imagine também quantas pessoas também se sentiram atacadas por ele. Felipe, aí eu falo sobre a idiotização da nossa juventude. Acredita em qualquer coisa que é exposto. Ora, uma grande atriz, a Xuxa, que eu respeito muito, ela chegou a falar na época daquele tumulto que eu era um monstro, e ela colocou no Facebook dela uma frase que supostamente havia sido dita por mim. O olho negro, o olho preto. Ela escreveu lá que eu disse que criança negra não tinha alma. E ela citou um Facebook fake. Agora, como é que uma pessoa como ela, que tem uma assessoria extremamente violenta, posta uma coisa sem procurar a fonte? Então, isso provoca um tumulto. Isso cria... Veja só o discurso daquele moço que apareceu ali, que é todo pintado, eu esqueci o nome dele. Achaca. Olha a agressividade. Para que isso? Isso é um discurso de ódio. Todo mundo está muito agressivo, né? Eu desafio alguma pessoa a me mostrar que eu tenho um discurso de ódio. Eu sou a pessoa da paz, da tranquilidade, quero uma ponte de diálogo. Sentei no cafezinho lá na Câmara, nós temos um cafezinho. Sentei com o Jean Willis umas 5, 6 vezes. Procurei uma ponte. Disse, é um parlamento, é um país democrático, vamos criar um meio termo. Tem que conversar. Vamos criar um meio termo. E olha, o Thiago... Não conversa, não aceita. O Thiago foi às ruas, desculpa de cortar, mas foi muito interessante. Ele foi às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre ele. Que ele agora, que era gay e agora não é mais. O que o brasileiro realmente pensa? Que é nas ruas que a gente sente o que a sociedade tem a dizer. Coloca aí.